Nós estamos aqui hoje para uma entrevista para o site Justiça no Interior. Estamos aqui hoje com o advogado da área trabalhista, Dr. Rafael Lima. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Rafael, está em processo judicial no STF a discussão sobre o reconhecimento do vínculo de emprego entre as plataformas digitais, Uber 99, iFood e os seus usuários. A AGU se posicionou favorável ao reconhecimento do vínculo. Como advogado da área trabalhista, o doutor tem algum posicionamento sobre o que vem sendo discutido? Então, é uma matéria que realmente está em alta aí na esfera trabalhista, né? É um tema que, sem sombra de dúvidas, é de grande importância, porque isso vai haver, a decisão que o STF tomar, vai haver reflexos não só políticos, mas econômicos e também sociais, né? Do ponto de vista até mesmo dos direitos desses trabalhadores. Por que a gente precisa analisar aqui sobre esse ponto em questão, até para eu conseguir demonstrar o meu ponto de vista, né? A Justiça do Trabalho, né, não é de hoje, ela já vinha desde 2016, 2017 mais ou menos, reconhecendo esse vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo, né, com a Uber e outras plataformas, como o iFood, por exemplo, sobre a justificativa de que haveria ali uma subordinação estrutural, algorítmica, né? Então, nesse caso, essa subordinação, ela é o quê? É como se a Uber ela sustenta que eles têm autonomia, mas em contrapartida, os motoristas que querem ter o vínculo reconhecido falam: não, a gente efetivamente não temos um patrão, mas temos um algoritmo que nos pune, que determina o preço das corridas e etc. Então, esse controle da Uber através dessa subordinação algorítmica, ela tem uma certa ingerência sobre esses motoristas. Né? Então, em cima dessa justificativa, a Justiça do Trabalho vinha reconhecendo esses vínculos em alguns tribunais. Isso não era unânime, então por isso que a discussão chegou até o STF. Um ponto importante aqui sobre essa questão da subordinação, que inclusive o processo no STF foi até pedido vistas em virtude desse ponto em questão, para que as partes que sustentaram lá apresentassem memoriais descritivos sobre as sustentações, e o ponto principal vai ser justamente esse, sobre essa subordinação algorítmica. Né? Até que ponto isso aí deve ser analisado para se configurar um vínculo empregatício ou não. Eu particularmente entendo que essa subordinação, ela necessariamente não pode se configurar um vínculo alegando essa subordinação algorítmica. Por quê? Porque a Uber, ela só pune aquele motorista, né, para que ela consiga assegurar o melhor serviço, né, ao consumidor final. Porque necessariamente a discussão que envolve isso daí é o quê? A Uber ela é meramente uma intermediadora, né? Então existe a plataforma, o motorista e o consumidor final. Então, a partir do momento que aquele motorista começa a cancelar várias corridas e você, por exemplo, está ali atrasado, aguardando algum compromisso, né? Então necessita que aquele Uber aceite a corrida o quanto antes. Se ele ficar de forma recorrente cancelando aquilo ali, vai haver uma insatisfação do cliente referente a isso. Então, o serviço da Uber ela já não vai ser prestado de uma forma correta como a Uber espera, né? Então, eu penso que a Uber ela tem sim que penalizar, assim como outras modalidades de trabalho que têm uma certa ingerência sobre esses motoristas, sobre outros trabalhadores, a título de exemplo, motoboys ou pedreiros, por exemplo, né, que trabalham na condição de prestadores de serviço, mas existe uma certa ingerência, uma subordinação, que inclusive é até uma subordinação direta, como está prevista no próprio artigo 3º da CLT. Mas para não me estender tanto, né, eu entendo que é, essa questão da, da, da discussão em si sobre o vínculo, eu entendo que não se deve reconhecer o vínculo justamente pelo fato de não haver deles terem essa flexibilidade para poderem trabalhar a hora que eles quiserem, né, fazer a jornada de trabalho dele, os horários de trabalho, e inclusive existem decisões da Justiça do Trabalho em casos semelhantes, como os motoboys, por exemplo, de que quando se prova que o motoboy, por exemplo, ele quem elabora as escalas de trabalho, eles que definem os horários de trabalho, acaba não se reconhecendo o vínculo. Então, aqui com a Uber não seria diferente, né? Então, até por conta, né, como a própria Advocacia Geral da União deu um parecer sobre esse tema, né, a sustentação oral deles foi no sentido de que
caso se haja o reconhecimento do vínculo, né, estaria violando ali os princípios, né, do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Então, é por isso que eu entendo também que não se deve reconhecer o vínculo por essas razões. Olha, um ponto importante, que inclusive foi até trazido pela advogada da Uber na sustentação oral dela, é uma fala que ela trouxe que foi o seguinte: proteção ao trabalho não significa proteção ao emprego. Então, o fato de até nós sermos contrários a esse reconhecimento do vínculo, isso não quer dizer que é a única saída para esses trabalhadores. Né? Então, na medida em que o legislador, juntamente com as empresas e tal, se chegaria a um denominador comum para que, obviamente, melhorasse essas condições de trabalho. O fato da gente ser contrário a esse reconhecimento do vínculo não impede que a gente se sente, que a gente sente para poder estudar uma melhor forma de apresentar melhores condições para esses trabalhadores. Né? Então, eu penso o seguinte: se caso efetivamente o STF siga pelo não reconhecimento do vínculo, obviamente que o STF ele vai, né, tratar ali nessa decisão no sentido de que a empresa, juntamente com o legislador, vai ter que determinar é, melhores condições para esses trabalhadores. E quais seriam as melhores condições para esses trabalhadores? Né? Então, o que se discute muito é justamente a questão de se estabelecer uma política de ganhos mínimos, porque tem, a depender do estado ou da cidade, o valor do quilômetro rodado é diferente. Então, há uma discrepância muito grande. Então, por exemplo, tem cidades que o valor do quilômetro rodado é 80 centavos, outra já é 1,40, 1,60. E eles questionam justamente o aumento da gasolina. Então, a Uber ela sempre acaba fazendo o mesmo repasse, independente do que dos gastos, né, que esses trabalhadores têm, principalmente com os combustíveis, que não acompanha esse percentual que a Uber paga, não acompanha essa questão. Então, eu penso que estabelecer essa política vai ser um ponto importante para esses trabalhadores. Estabelecer também um recolhimento à previdência, né, para esses trabalhadores, porque eles necessitam, querendo ou não, ainda que como prestadores de serviço, contribuir para a União, né? E também estabelecer uma jornada mínima, que está sendo um ponto muito discutido também, né, em que pese estabelecer uma jornada mínima, eu acho que acaba se esbarrando ali com a questão da autonomia, né, do princípio da livre iniciativa, mas é um ponto que precisa ser ouvido, né, e, e a gente precisa entender também que apenas 18% desses trabalhadores efetivamente querem o vínculo empregatício, né? Mas, como eu disse, obviamente a justiça, o legislador, né, e também as plataformas precisam dar atenção ao que todo mundo está falando, né? Porque mesmo que o STF siga por um caminho contrário ao reconhecimento, isso não impede de que esses direitos venham a ser garantidos sem necessariamente se reconhecer o vínculo, mas meramente através de uma lei, como acontece com os salões parceiros, por exemplo. O resultado do julgamento do STF deve ser aplicado imediatamente pela Justiça do Trabalho? Olha, o que que acontece? A Justiça do Trabalho, né, ela vai ter que acatar o Supremo Tribunal Federal. Ela não pode ir contrária a uma decisão do STF, e então, eu particularmente, em que pese não entenda pelo não reconhecimento do vínculo, eu sustento que quem deve efetivamente se analisar, inclusive vai ser um dos pontos que o STF vai abordar nessa decisão, é a competência, se é competência ou não da Justiça do Trabalho analisar essas matérias. Eu penso que, né, a partir do momento a Justiça do Trabalho ela é propriamente a esfera competente para julgar essa matéria de reconhecimento de vínculo, né, uma vez que vai ser analisado justamente o artigo 3º da CLT, os requisitos pessoalidade, subordinação, habitualidade, alteridade e onerosidade. Muito embora, se o STF for definir efetivamente que se trata de uma relação de natureza civil, infelizmente, não vai acabar sendo uma competência da Justiça do Trabalho para analisar essa matéria do vínculo entre o motorista e as plataformas. Isso não quer dizer que outros trabalhadores, em outras condições, vai sair essa competência da Justiça do Trabalho, como, por exemplo, os motoboys. Doutor, a nível internacional, a Suprema Corte Espanhola reconheceu o vínculo empregatício dos trabalhadores de aplicativo no setor de entrega.
E na maioria dos países da Europa foi reconhecido o vínculo implementando a uberização. Ao seu ver, isso refletiu na América Latina devido à discussão que está acontecendo no STF? Ah, eu penso o seguinte, né? Essa discussão toda, eu não vou me recordar agora o nome da concorrente da Uber. Isso se deu efetivamente lá, não sei se foi na Europa ou nos Estados Unidos, né? Que foi a primeira empresa, a primeira startup que foi condenada a oferecer direitos a esses trabalhadores, né? Mas eu acredito que, em virtude dessa discussão que ocorreu lá, houve sim um reflexo aqui no Brasil, né? Então, a Uber ela começou a atuar, salvo engano, aqui em 2014 para 2015, mais ou menos, né? Mas com pouco tempo já se começou a ter essas matérias a serem discutidas na Justiça do Trabalho. Salvo engano, ali entre 2019, mais ou menos, já haviam aliações na Justiça do Trabalho com esses pleitos de pedido de reconhecimento de vínculo. Então, sem sombra de dúvida, né, acabou se refletindo, né, essa discussão, né, fora do país, em outros países, aqui para o Brasil também. Doutor Rafael, nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa entrevista para o Justiça no Interior. Muito obrigada, nós agradecemos. Por nada.